Meus amores, eu estou aqui em Duque de Caxias com a Carol. A Carol faz um trabalho de combate ao crime contra a criança. Criança autista, criança típicas. E agora a Carol vai dizer, nesse enfrentamento, qual é a maior dificuldade dela. Porque ela vai na casa, inclusive, de pais agressores. Que isso é uma coisa que a gente precisa acabar de imediato. O pai agressor, ao meu ver, Carol, ele merece uma pena triplicada, né? Com certeza. Carol, me diz no que consiste o teu trabalho. Primeiramente, eu sou Carol de Caxias, eu sou membro do Conselho Comunitário de Segurança Pública, eu sou primeira secretária. Eu entrei dentro do Conselho Comunitário de Segurança Pública, que, para esclarecer, o Conselho de Segurança Pública ele não tem nenhum vínculo partidário, político. Ele é uma organização da sociedade civil para tratar das questões de segurança. Então, entrei para participar, porque eu consigo entender que a violência contra a criança é um crime, e a gente tem um problema de semântica sobre isso, essa questão do entendimento, da subjetividade, enfim. Que tem que acabar. Que tem que acabar. Porque é tudo muito claro, né? É tudo muito claro. Enfim, eu entrei e comecei a participar como ouvinte, porque eu comecei a perceber que dentro do conselho comunitário chegava todo tipo de demanda. Chegava a demanda de rouba carro, rouba residência, assalto a transeunte, violência física, roubo de residência, carro, enfim. Violência psicológica. Não. Aí eu percebi que essas violências ocultas, elas não eram discutidas, não havia um tratamento disso como crime. Porque a gente precisa entender que, a partir do momento que a sociedade entende a violência doméstica ou a violência contra a criança como um problema social, todos os recursos públicos vão vir do social. Então eu comecei a perceber que não havia investimento da questão do combate ao criminoso, porque esse assunto não é tratado dentro da segurança pública propriamente dita. Carol, no teu enfrentamento aí, você entende como que é essa falta de interesse pelas nossas crianças? Olha, eu enfrento sempre uma falta de senso de urgência de tratar desse tema, e eu percebo que as políticas públicas elas são voltadas para quem tem título de eleitor. E não há urgência para tratar sobre crimes contra pessoas que não têm título de eleitor, que é um idoso que já não vota mais, que é uma criança autista que nunca votou, que é uma criança que não sai durante o dia com uma plaquinha socorro, me ajude, meu pai está me batendo, acabe com a violência. Mas para a mulher tem. Por isso que eu trouxe esse livrinho aqui, Antônia, para mostrar. Isso aqui foi do ano passado que nós participamos. Isso aqui é um dossiê Mulher 2026, comemoração de 20 anos. Isso é maravilhoso, um trabalho completo, existe um estudo, dinâmica do crime, comportamento do agressor, ambiente, é bem completo. Só que quando eu olho para isso aqui, Antônia, eu vejo que... É um papel. Não, eu vejo que foi 20 anos que a criança é tratada como segundo plano. Porque é entendido que se você ajuda socialmente, né? Que se você ajuda a mulher, você está ajudando a criança vítima. Só que nós sabemos, todos os ativistas que defendem a criança vítima entendem que mais de 80% dos casos de violência contra a criança acontece dentro de casa, e as mulheres são omissas por diversos motivos. Nem todos eles são honrosos ou justificáveis, tá? Então, dentro desse conceito, a criança foi tratada há 20 anos como um coadjuvante. Temos uma geração estragada já. 20 anos tratada como coadjuvante. Fiz uma visita ao ISP, que é o responsável por isso aqui. O último estudo, se não me engano, da criança foi em 2018. Ele me entregou um livrinho mais fino que isso aqui, ó. Uma das coisas mais absurdas que eu assisti, que eu consegui ouvir, porque eu sou a única no meu conselho que pergunta aos delegados sobre as estruturas, sobre o que é feito contra a criança. Eu perguntei porque eu assistia na televisão um caso de um homem que tentou invadir a casa da mulher com uma enxada
E nessa matéria você conseguia ver ouvir os gritos de pânico das crianças que estavam dentro da residência. E quando a delegada foi falar sobre quais os crimes que esse homem ia responder, em nenhum momento foi citado violência psicológica contra a criança. Porque nesses casos, ela é considerada testemunha e ela não entra na estatística de violência. Se você tem uma estatística de violência contra a criança que ela não é bem elaborada, não é entendida e é permitida subjetividade no entendimento do que é violência contra a criança, não é possível criar política pública responsável, real, para cuidar das crianças. Antônia, você sabia que existe uma lei que determina como que deve ser feita a escuta de uma criança dentro de uma delegacia da Polícia Civil? Essa lei determina que é obrigação do Estado. Por quê? Porque o crime contra a criança, para o inquérito seguir para frente, você precisa ter substantividade. Você sabe me dizer se essa lei funciona na prática? Não funciona. Eu fui pessoalmente às delegacias verificar se existe a estrutura. Eu sou voluntária e eu fui lá. Não existe a estrutura e quando esse inquérito chega no final, ele é facilmente derrubado porque essa criança não foi ouvida da forma correta e ela pode alegar que essa criança foi induzida a falar e você não tem um acompanhamento multidisciplinar que é exigido por lei, inclusive na lei Henri Borel. E a gente tem um problema com isso, por quê? Porque uma vez que o crime contra a criança, eu vou repetir, é tratado como um problema social, os recursos vêm do social. E a gente precisa separar a criança que vive em situação de vulnerabilidade, que é social, e a criança vítima de violência. Todo crime tem que ter uma contrapartida, uma punição. Se um ato contra a criança ele não é entendido da forma enérgica que tem que ser e aquele agressor ser identificado como um criminoso e hediondo e ele seja punido por isso, a violência não vai parar, o crime contra a criança não vai parar. Para você ter ideia, eu recebo depoimentos todos os dias. Conselho tutelar, gente, uma informação que eu quero dar aqui, que isso daí tem que sair pelo mundo. Não precisa ter prova para denunciar crime contra a criança. Você tendo um indício razoável, você vai denunciar. Conselho tutelar não é lugar para denunciar crime contra a criança. Crime contra a criança é na delegacia. Vai direto para a delegacia. Até porque o conselho tutelar não funciona em aspecto algum. Em aspecto algum. Então, a delegacia vai acionar o conselho tutelar e eu já tive depoimento de inspetores falando que aciona o conselho tutelar. Às vezes a criança tem que pernoitar na delegacia porque não aparece um responsável. Aí você imagina uma criança ainda ter que passar por isso. Exatamente. E quando eu falo dessa subjetividade de entendimento do crime contra a criança, isso dá uma margem para esses erros horríveis. Por isso que eu falo, Antônia, eu já tive contato com várias pessoas públicas, né, que têm intenção de se candidatar e oferecer o meu expertise. Olha, eu vou apresentar para você o panorama atual. E ninguém faz nada. Ninguém me procura, ninguém quer saber. E aí eu falo, por quê? Porque ninguém quer falar, Antônio, eu vou falar agora, porque polêmica a gente fala mesmo. Ninguém quer colocar o nome certo nas coisas. Quando o Estado não fornece o que na lei está escrito, que é obrigação do Estado fornecer para a criança, ele está cometendo violência institucional. O Estado comete violência contra as crianças todos os dias. A partir do momento que ele não fornece os recursos necessários para o atendimento dessa criança que foi vítima. Não só isso, a lei é bem clara e é permitido subjetividade. O âmbito municipal e estadual precisa qualificar os seus professores para identificar crianças de violência. Precisa ter um fluxo. Quando essa violência é identificada,
É claro, tem que estar claro para o funcionário o que ele tem que fazer, não tem que ter meio termo. Na saúde, a mesma coisa, esses treinamentos não existem. Eu, como primeira secretária do conselho, tentei contato com os órgãos para saber como que está funcionando esse fluxo, mas infelizmente... Deu de cara na parede. Nós que somos os pagadores de impostos, os patrões, nós não temos direito de saber como que é feito. Como que está o fluxo, o que está sendo feito ou não. Mas, Carol, é porque é o seguinte, ninguém conhece seus direitos e deveres. E aí, quando uma ou duas só brigam por isso, é ignorado, porque é a minoria, não interessa. Você não soma para ninguém como uma eleitora, você não vai mudar a vida de ninguém numa eleição, você está entendendo? Porque você é uma madurinha só tentando fazer verão. Carol, o que eu recebo no Mães do Brasil são muitas mães sendo brutalmente violentadas pela enésima vez por mulheres do judiciário. Desembargadoras, juízas, eu sou uma delas. Eu denunciei um cara que hoje está preso lá na Paraíba, chamado Ítalo Santos, e ele entrou com 2 processos contra mim, civil e criminal, dizendo que eu estava... ele me imputou crimes de calúnia e difamação. E a juíza me condenou. Não obrigou porque eu não tirei, mas ela decidiu, na decisão dela, que eu tirasse meu vídeo do ar, do meu canal, da denúncia que eu fiz contra ele. E uma multa de R$10 mil por dia, a partir do dia X, se eu não tirasse o vídeo do ar. Eu não fiz nenhuma coisa nem outra. E o tempo, o senhor da razão, provou. E tanto é que hoje ele está preso e o parceiro dele também. A pergunta é, Carol, por que mulheres, mães, você que é mais... você está mais na linha de frente até do que eu nesse assunto. Por que você acha que mulheres têm, vamos dizer, a pachorra de tomarem decisões tão arbitrárias contra mães, outras mulheres? Antônia, eu acho que... culturalmente está sendo implantado uma subdivisão, né, social, na questão de quanto mais eu separo o grupo, menor ele fica. Então, se eu me enquadro dentro do grupo do judiciário, eu vou fazer o jogo do judiciário. Se eu me enquadro no jogo das mães peruas, desculpa falar, eu vou fazer o jogo... Só que não é isso. É sentido de pertencimento? Sentido de pertencimento. Eu acho que é isso. A minha opinião, eu acho que é isso. E assim, a minha irmã também... Que tipo de gente quer pertencer a um grupo de mulheres que desfavorece outras mulheres? Pelo amor de Deus. Pois é. E assim, quando eu falo sobre semântica, eu acho que... Eu já falei isso com outras pessoas. Eu acho que a imprensa, seja ela de direita ou de esquerda, ou que seja, ela precisa parar, ou até... Os influenciadores, os independentes, entender que a gente não pode entrar no jogo da semântica. Justiça e judiciário são coisas diferentes. Justiça é um conceito do que é certo e justo. Se eu chamo uma injustiça de uma decisão da justiça, você acaba normalizando o que é injusto como sendo justiça. Na meu ponto de vista, Antônia, foi injusto, foi uma decisão do judiciário. A imprensa colabora muito com esta barbárie. Deve ser falado, foi o judiciário decidiu. A decisão do judiciário, não a decisão então, da justiça. Ou então dizer, a juíza fulana de tal, em tal lugar, condenou ciclano por esse motivo. E deixa que quem quiser entender o que é certo, o que é errado, que entenda. Justiça ou não, exatamente. Então, assim, eu acho que dentro desse conceito, né, as pessoas estão normalizando o injusto e a semântica dos comunicadores está ajudando. Eu gostei muito que eu ouvi você falando várias vezes nos seus vídeos, falando o judiciário. Porque a gente não pode falar, não é justiça, é o judiciário decidiu. Eu vou passar mais um caso para você, uma avó que soube da neta que o avô estava abusando. Essa avó imediatamente pegou essa criança, levou para a delegacia. Ela demorou quase o dia inteiro para poder denunciar esse avô. Ela morava na mesma casa que ele.
Ela chegando lá, eles chamaram ele para ser ouvido. Ele foi ouvido, a criança foi ouvida da forma inadequada, provavelmente, porque não há estrutura. E aí, sabe o que aconteceu? Ele foi liberado, ele voltou para a mesma casa de convivência onde estava aquela mulher e aquela criança. Isso é inadmissível, isso é bizarro, isso é abominável. Eu acho que... Ai, cara, olha... Ai. Olha, e tantos outros casos que a gente vê que isso acontece. Um caso que eu atendi, eu recebi um vídeo só para poder esclarecer. Eu não usurpo função. Eu direciono. A denúncia chegou para mim porque o vizinho não queria se envolver. O que eu fiz? Acionei a polícia militar porque o fato estava ocorrendo. Chegando lá, foi necessário acionar o conselho tutelar. Como a polícia não acionou, eu acionei. Quando o conselheiro tutelar chegou lá, ele olhou. Eu falei, tem que conduzir para a delegacia, né? Mas eu não vou falar o trabalho dele. Ele não levou as crianças para a delegacia porque ele disse para mim que olhou assim por cima, não viu marca de nada e aí não levou. Tem que acabar com esta merda de conselho tutelar nesse país que não funciona, é cabide de emprego. Olha, Antônio. Quem é que vai atentar para isso? Quando? Até quando? O conselho tutelar vê criança acorrentada, passava reto e não conseguia fazer nada. Para que esse órgão existe? Meu Deus, que revolta! E outra coisa, e aí eu me perguntei assim, mas você é perito do IML? É você que determina se a criança sofreu violência ou não? Tem os vídeos, os áudios que foram enviados para nós, Antônio. Eu tenho os áudios que foram enviados para nós, que a gente mantém em sigilo, porque é sigiloso. Então, assim, é muito complicado porque o conselho tutelar, ele se baseia numa subjetividade que não existe, do entendimento do que é o crime contra a criança. Por exemplo, você chega numa casa, a criança está passando dificuldade, a família está passando dificuldade financeira. É justificável você encontrar muito lixo no chão, ratos jogados, comida podre nos... Não. Isso é um ambiente para a criança viver? Não, nada justifica isso. Muitas vezes o conselho tutelar apenas enquadra essa família como uma família vulnerável que passa dificuldade. Só que isso é um tipo de tratamento que a criança não tem que ser, isso é negligência. Total. Então, isso acontece direto, isso é muito comum. Eu vejo direto, recebo vídeo direto disso. O conselho tutelar olhar a negligência e não enquadrar como crime. Essa família, teve uma família que eu atendi agora atualmente, a mais recente, que as crianças ficavam jogadas na rua. O de 4 anos eu coloquei para dentro da minha casa porque tinham pessoas na rua estranhas. Eu olhei para um lado, não tinha ninguém. Eu olhei para o outro, não tinha ninguém. É um completo descaso. Quando eu cheguei na delegacia, quantos boletins de ocorrência tinha contra essa mãe lá? Esse era o primeiro que eu estava fazendo. Ela já era acompanhada pelo conselho tutelar há pelo menos 8 anos. Eu tenho ódio. Eu tenho ódio desse nome. Então, assim, Antônia, omissão é crime. Só que a omissão é tipo assim, a política do lava as mãos, né? Uma mão lava a outra e as duas lavam a cara. Se o salário deles estiver entrando todo dia 5, tá tudo bem. Se você não vê que eu me omiti, eu também não falo quando você se omitiu. E assim, quando você faz uma denúncia para o Ministério Público, de repente o Ministério Público vai investigar, de repente não vai investigar. A lei em Rio Borel, ela é taxativa quando ela diz que tem que haver uma interdisciplinaridade na rede de atendimento à criança, só que existe o sistema que se chama CIPIA, e esse sistema CIPIA está disponível para os conselhos tutelares abastecerem. Porque aí, quando chega o inquérito, Antônia, eu cheguei lá, o Joãozinho. Eu vou, delegada, entrar no CIPIA para ver o que aconteceu ao longo da vida dele. Eu chego lá, faz fácil para você alimentar aquele inquérito. Só que não, eu tenho que pedir verbalmente uma ficha que é de papel, na maioria dos conselhos tutelares. Tá? E um conselho tutelar daqui do Sarapuí não tem contato com os arquivos do conselho tutelar lá de Xerém, tá? Então tem que um ficar se comunicando com o outro, se imaginar que essa pessoa um dia morou em Xerém. Então, se eu morei em Xerém, aprontei tudo o que eu quis com meus filhos aqui, tá? Aqui no primeiro distrito. E aí eu resolvi me mudar.
Eu vou aprontar o que eu quiser lá no outro distrito, por quê? Porque eles não vão nem saber que eu sou um problema quando eu mudar de distrito. Carol, essa quantidade de mazela e fatos, que contra fatos no argumento, coisas bizarras, abomináveis, arbitrárias, que você vem narrando com experiência. A gente fica aqui até amanhã, se for continuar citando os erros. Eu quero resumir essa história dizendo o seguinte: políticos deste país, precisamos rever essa história de conselho tutelar. E essa organização, ela mudou de mãos recentemente. Continua a mesma merda. Continua a mesma bosta. Ou procurando palavras, ou essa história de conselho tutelar vai acabar nesse país, ou então vocês vão ter que entrar nos trilhos. Porque isso é muito dinheiro que é gasto. E vocês não fazem nada. E isso não sou eu que estou dizendo. Todos os dias eu recebo dezenas de reclamações sobre o conselho tutelar. Que além de vocês não ajudarem, vocês ainda atrapalham. Isso no Brasil inteiro. Só se eu morrer. Porque se eu não morrer, esta merda de conselho tutelar ou vai se readequar ou vai acabar. Antônia, eu troco de nome. Eu queria falar aqui o seguinte: toda fruta podre tem uma parte que ainda está boa. Eu não posso desmerecer profissionais vocacionados que eu acabo encontrando em alguns momentos, tá, dentro dessa luta, que estão no Conselho Tutelar, mas eles mesmos... Para deixar claro, eu nunca generalizo. O que eu quero dizer é o seguinte: o órgão como um todo não funciona. Sim. Porque quem está lá dentro e quer fazer o trabalho certo não consegue fazer. Sabe por quê? Porque a instituição não funciona. É isso que eu quero dizer. É isso mesmo que eu ia falar. Os bons profissionais vocacionados enfrentam muitas dificuldades para fazer os processos andarem para frente. Porque assim como o inquérito, por exemplo, dessa mãe que foi agredida e que as crianças não entraram como vítima de violência psicológica, eu tenho uma delegada amiga minha que falou que possivelmente eles não enquadraram porque o inquérito pode ir para um lado que vai ser mais trabalhoso, que vai ser mais difícil, que vai ter... Maus tratas a criança, entendeu? Prisão perpétua ou pena de morte. Acabou. Porque na hora que isso foi implantado, tá? E que não é difícil, é só quererem, aí esta merda vai acabar. Você me desculpa, eu fico muito inflamada, Carol. Sabe por quê? Eu lido com isso há anos e todo dia, toda hora, é cansativo. Com certeza. E assim, quando você chega e você vê crimes que não têm marcas, não ficam com marcas físicas, eles são negligenciados. Quando a gente fala da escuta protegida, né, dessa estrutura que é por lei, é justamente para o profissional ele falar com aquela criança, ela não precisar ficar repetindo aquilo e já ficar gravado. E ela já recebeu o atendimento que ela precisa. Só que se não tiver marcas, parece que é deixado para lá. Se quem tem marcas não acontece nada, imagina quem não tem marcas aparentes. Porque nada pior do que a marca interna, né? Exatamente. Acabou. São vidas ceifadas. Aí fica aquela questão. Antônio, eu vou falar, eu não lembro o nome dele, mas eu tive o desprazer de estar numa reunião do Conselho Tutelar, do Conselho Comunitário de Segurança, com lideranças, e eu ouvi uma autoridade da Polícia Civil, tá? Ele estava numa postura assim de dar de ombros e falar assim: mas criança mente, olha, aquilo entrou em mim, quase que eu falei, porque, gente, todo mundo mente. Só que a gente precisa entender o quê? Por que mentiu? Por que uma criança vai mentir sobre alguma coisa que aconteceu com ela? Tem que ter um motivo. Será que ela não quer mais ficar naquela casa por um outro motivo? Será que ela está sendo induzida àquilo? Aí já é uma outra violência que ela está sofrendo. Se ela está sendo induzida a cometer um crime contra uma pessoa, a mentir tão gravemente, ela está sendo... Recebo muito isso, tá? No Mães do Brasil. Muitas crianças com características claras de alienação parental. Muitas mães tentando se aproveitar dos pais, né? Porque os pais, quando eles cometem a violência, é tudo muito claro. Agora tem muitas mães querendo se aproveitar dos pais. Exatamente. Tá? Então a gente tem que ter pessoas qualificadas, que não é difícil, gente. Não é nada difícil identificar isso. Carol, olha, eu quero te agradecer imensamente. Eu quero que você me diga assim,
você que está aí no front, qual seria a coisa mais prática e mais rápida? Porque a gente não tem tempo para a burocracia quando se trata de criança. Qual é o caminho a ser seguido e que poderia minimizar isso? Ô, Antônia, eu vejo muitas campanhas na internet para criação de novas leis para proteção da criança. Uma coisa que eu vou falar com toda certeza é uma pessoa que lê as leis. As nossas leis estão completas. O que a gente precisa executar, ser tratado com seriedade que merece, entender que o nosso dever é proteger as crianças que serão adultos depois. O futuro do nosso país. Exatamente. E punição. Não pode ser tratado como o pisei no pé da criança. Porque hoje, aquelas crianças que estavam dentro da casa, que visualizaram aquela cena de violência, aquele homem transtornado tentando, elas nunca mais vão esquecer aquela cena. A criança, tudo que ela vivencia na infância, ela leva para o resto da vida. Então, o que acontece? Precisamos punir os culpados severamente, sem progressão de pena, sem mimimi, sem... E outra coisa, por isso que eu falo, a gente não pode tratar a violência contra a criança só no âmbito do crime contra a mulher. Por isso que quando eu falo isso, eu falo da violência doméstica. Porque pode ser uma mãe, uma mulher que ela está desregulada, ela tá transtornada, que acaba descontando nas crianças o que ela está sofrendo emocionalmente com ela. Ela olha para aquela criança ali, com todas as mazelas da vida dela, ela olha para aquela criança como mais uma pessoa que está fazendo mal para ela. Ela está naquele estágio mental. Ou até mesmo por crueldade. Então, o criminoso, ele não tem que ter sexo, ele não tem que ter gênero. O criminoso contra a criança, ele é o criminoso contra a criança, que precisa ser tratado como criança. A gente teve o caso aí de uma acusada de negligência que foi perdoada por ser mulher. Desculpa falar nesse assunto. Mas olha, é criminoso contra a criança. Não é homem, não é mulher, não é periquito, papagaio. Desculpa falar assim, é o criminoso. E a criança vítima de violência, isso aqui, Antônia, só contabiliza, tá? Só contabiliza meninas vítimas de violência, tá? Tem meninos que tá aumentando. O grau de meninos estuprados, abusados, tá aumentando assim absurdamente. Aumentando por quê? Porque os criminosos, eles não agem por instinto, tá? Eles estão em todos os lugares, que a gente não pode ser ingênuo de achar que ele não tá na corte julgando o outro coleguinha dele. A gente não pode achar que ele não tá na escola encobrindo o coleguinha ou até cometendo. O criminoso contra a criança, abusador, está em todo lugar. E quando ele vê que o foco está nas meninas, porque as meninas têm o corpo para isso, ele vai para os meninos. Atacando os meninos. Exemplo, rápido, bem rápido, Antônia. Eu assisti um vídeo em que um homem ensinava para o filho sobre como ele se defender e como é que era o corpo dele, que ele vai proteger. Quando eu fui ver os comentários, Antônia, uns homens, vários, muitos, falando assim, se meu pai tivesse tido essa conversa comigo, não tinha acontecido isso comigo. Gente, os meninos são muito vítimas de violência. Eu vi isso. Ou seja, ali a gente tinha um retrato de um monte de adultos que foram abusados. E assim, é só a menina. A sociedade precisa acordar. Violência contra a criança não tem gênero, é violência contra a criança. O abusador da criança não tem gênero, é o abusador da criança. Pra gente encerrar, Carol, abusador de criança não tem ressocialização. Não tem. É isso. Obrigada, viu, minha irmã?